se eu não tivesse tido esse preparo em português e em inglês, eu acho que realmente teria sido bem trágico, assim, o meu final lá. Se não fosse a simulação, a pré-entrevista, eu acho que a gente teria saído muito mal, assim, né, na nossa entrevista. Na verdade, a ideia foi toda minha. A gente já fez um intercâmbio anteriormente, né? A gente morou 1 ano e meio, né? Na Europa. E a gente foi mesmo para aprimorar o inglês e estudar. Eu entendi absolutamente tudo que ela me perguntou. Eu consegui responder tudo. Teve uma pergunta que eu queria responder de uma forma muito completa e ela me interrompia, muito animada, assim, para poder ter contato, né, com os professores, com as pessoas que vão estar lá do mundo inteiro. Quando eu entrei nas redes sociais da universidade, eu vi a estrutura da universidade, você fica encantada, né? Então eu acho que vai ser, cara, sensacional. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje eu tô aqui com a Rebeca e a Laís, um casal que tá prestes a embarcar em uma das fases mais empolgantes da vida, que é o início da experiência de estudo nos Estados Unidos. Mas ó, não foi só decidir pronto, elas tiveram que fazer escolhas importantes desde o início, porque aqui na Move a gente costuma dizer que o visto de estudante é uma soma de pequenas boas decisões que são tomadas ao longo do caminho e que fazem com que a gente chegue o mais bem preparado para o tão aguardado momento da entrevista consular. E é claro, elas tiveram aquela preparação que faz toda a diferença para que tudo saia do jeito certo. E o melhor de tudo é que agora elas podem contar como é que foi viver isso na prática, desde a aplicação do visto até o grande dia da entrevista no consulado. Rebeca, Laís, antes de mais nada, quero agradecer demais por vocês terem topado bater esse papo. E para começar, por favor, conta pra galera que está assistindo quem são vocês. Eu sou a Rebeca, eu tenho 34 anos, eu sou farmacêutica e atuo no Brasil como representante médica farmacêutica já há mais de 13 anos. Você é a F1, vou fazer um mestrado. Eu sou a Laís, tenho 30 anos e eu vou como a F2. Como que começou a história de intercâmbio? De quem que veio essa ideia? Na verdade, a ideia foi toda minha. A gente já fez um intercâmbio anteriormente, né? A gente morou 1 ano e meio, né? Na Europa. E a gente foi mesmo para aprimorar o inglês e estudar e trabalhar também, de fato, lá, né? Como a Laís tem a cidadania italiana, a gente quis aproveitar essa oportunidade para se aprimorar no inglês e também ter um estilo de vida europeu, né? E a gente teve uma experiência bem bacana lá, mas não foi exatamente o que a gente esperava, né? De morar lá na Europa, o estilo de vida, talvez a questão financeira, né, do europeu em si. A gente não se adaptou e aí a gente retornou pro Brasil, já tem 1 ano e alguns meses aí. Eu sempre tive esse desejo de morar nos Estados Unidos, desde criança, eu sempre quis morar lá. Já quase fui uma au pair, eu já cheguei a me inscrever, né, no programa de au pair quando eu tinha, acho que 19 anos, mas aí eu acabei começando a faculdade e acabei desistindo desse sonho. E aí fui postergando até que surgiu a oportunidade de eu aplicar para o mestrado. E aí foi que eu conheci a Move. E aí, a partir de várias e várias pesquisas, eu descobri o F1 Professional, que é um tipo de visto, né, que hoje a Move dá assessoria. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso e conversei muito com a Laís sobre essa possibilidade de poder ir, né, estudar nos Estados Unidos um mestrado, me qualificar e ela poderia me acompanhar também. E foi assim. Rebeca veio com a ideia e como é que foi para você, Laís? Você topou na hora ou a Rebeca precisou de um tempo para te convencer? Na verdade, a gente sempre vinha conversando, né? Depois que a gente morou na Europa, a gente ficou 1 ano e meio aí fora. Quando a gente retornou, a gente viu que as expectativas aqui também tinham mudado um pouco, né? Então, ela veio com essa ideia, a gente foi estudando, pesquisando, né? E aprimorando melhor. A gente é muito parceira, né? Então, a gente sempre conversa muito sobre mudanças e tudo mais. E até quando a gente estava fora, a gente falou, se a gente não se adaptar, então a gente conversa. Então, tem muita resiliência no sentido de, se uma não gostar, a gente volta e conversa, enfim. Acho que a Europa foi isso para nós. E aí, os Estados Unidos, eu vejo que é uma oportunidade na carreira dela também, né? Um mestrado. E para mim, estudar o inglês lá também, né? Aprimorar isso. E aí, retornando para o Brasil, a gente vê o que vai ser da nossa carreira no futuro, né? Mas a gente conversou bastante, assim, sobre essa mudança, né? São 2 anos aí de mestrado, né? A gente planejou uma viagem agora no final do ano, a gente foi pra lá pra ela conhecer. Então ela foi pra Nova York, aí conheceu Nova York, conheceu ali New Jersey, a Filadélfia, Boston também. Então eu apresentei um pouquinho antes de chegar
a Porque conclusão ela final. mesma já tinha ido pelo menos 6 vezes como turista, né? Quais foram as primeiras impressões quando você chegou lá? Eu acho que é muito parecido com o Brasil, né? De estrutura, de restaurantes, de população, né? E muita coisa para fazer. É uma cidade que não é parada. Na Europa, a gente viveu muito isso de ser muito parado, e a gente é de São Paulo, a gente é cidade grande, né? Então foi bem diferente, assim, não foi um susto de será que a gente vai conseguir se adaptar aqui? Não, porque lá também funciona como aqui, né? Quando que começou oficialmente o planejamento? Na verdade, o planejamento já tinha começado antes, né? Eu comecei desde o ano passado fazendo pesquisas de diversas universidades sobre os programas, até eu chegar na MUV, fechar com a MUV, foi desde o ano passado. A visita foi de fato só para ela ter realmente o conhecimento de em que terreno ela ia estar pisando, né? Para não chegar lá igual a gente fez com Malta, por exemplo, que foi o país que a gente escolheu da primeira vez. E ela não conhecer e eu não conhecer nada também. Então, foi mais para isso, né? E aí, desde o planejamento até a escolha final mesmo, né, de aplicação para as universidades, a gente, na verdade, já está desde o ano passado com esse projeto, né? Quanto tempo levou desde que vocês iniciaram a mentoria até ter o visto aprovado? Então, eu acabei demorando um pouquinho. Eu fiz o Duolingo só em janeiro, que acabou entrando nas férias, eu entrei de férias. Então, entre o processo inicial mesmo, de eu iniciar com a Move, desde janeiro até maio. Como é que foi a experiência de vocês? Por que que vocês, assim, vocês viveram lá durante um longo período, né? O que eu te falei anteriormente, a gente está acostumado com cidade grande, então a gente se mudou para uma ilha. Então era tudo muito difícil. Para você sair da ilha era só avião ou ferry. A ilha era pequena em si, estrutura, ruas, calçadas. Por exemplo, andar numa calçada, lá não tinha uma calçada. Então, verão era muito turista, muito cheio. Eu acho que esses pequenos detalhes que a gente não se adaptou, mas para nós foi uma experiência incrível, né? A gente conheceu pessoas aí de todo mundo, conseguiu trabalhar, então a gente desenvolveu a língua lá também. E acho que foi uma experiência bacana, acho que a gente viveu até o nosso limite que tinha que viver, né? Vivenciar isso. E aí, retornando aqui para o Brasil, que a gente se reestruturou e tudo mais. Faltava aí os Estados Unidos para a gente vivenciar isso, essa experiência, né? Depois que vocês começaram o processo com a Move, como é que foi a primeira reunião com a Visa Manager de vocês? Mudou muita coisa no planejamento de vocês? Mudou muita coisa, porque a princípio a gente tinha pensado de ir as duas com o F1. E aí, no fim, assim, conversando com a nossa Visa Manager, falou, né? Poxa, é um investimento muito alto, né, para cada uma ir com o F1. Mesmo porque o mestrado, a Laís também queria fazer o mestrado, e assim, a gente até pensa futuramente dela fazer, e o investimento seria muito alto. Então a gente mudou aí a rota no meio do caminho. Estratégia, né? E a estratégia de eu ir como F1 primeiramente, até pela minha proficiência no inglês, né? Ser um pouquinho melhor do que a da Laís nesse momento. Então a gente mudou a rota através dessa primeira reunião, fazendo eu como F1, a Laís como F2. E a Laís vai poder estudar também o inglês, que foi uma das coisas que a nossa Visa Manager nos orientou, que eu também não tinha conhecimento. Ela pode estudar durante 16 horas com o visto F2 lá. Então vai ser bem importante para ela. Então acho que foi fundamental assim esse nosso primeiro contato para definir as estratégias iniciais mesmo. Você tinha comentado que antes, quando você iniciou o seu planejamento, você já tinha buscado algumas instituições, algumas universidades. Você já tinha alguma instituição em mente ou essa parte ainda era uma dúvida para vocês? Então, na verdade, eu pesquisei muitas faculdades. No fim, eu acabei partindo para a lista que a MUV fornece de universidades, diversos fatores que tem, né? Então, eu queria algumas especificações, algumas coisas específicas para o meu curso. E aí, dentro das universidades que a MUV, né, que a minha Visa Manager me recomendou ali, de acordo com baseado nos meus interesses, eu acabei mudando totalmente a rota, assim, das outras, da lista de universidades que eu tinha em mente, né? Então, acabei indo para mais do que a MUV estava me oferecendo ali devido às questões que eu tinha de objetivo mesmo. Muita gente acha que só porque o F1 Professional é um nível acadêmico alto, as coisas são simples e todo mundo é aprovado. Não é bem assim que funciona. Uma coisa que eu vejo muita gente falando na internet é que para escolher uma instituição dos Estados Unidos é só olhar se ela é credenciada pelo SVP e pronto, né? Como se isso fosse uma garantia de que está tudo certo. Mas a realidade
não é bem assim. Tem muita escola e universidades que conseguem esse credenciamento e depois começam a adotar práticas duvidosas, e isso pode virar um baita problema lá na frente. Então, só para dar um contexto rápido, o SVP é o programa americano que certifica as instituições que podem receber estudantes internacionais. Mas o que pouca gente percebe é que essa certificação sozinha não é o suficiente para garantir que você vai ter uma experiência segura e tranquila. Aqui na Move, a gente leva isso muito a sério. Por isso, a gente tem 3 camadas de segurança para garantir que os nossos clientes vão estudar em lugares realmente confiáveis. Tem um time que fica só validando informações e pesquisando cada instituição a fundo, porque apesar da gente poder enviar os estudantes, né, para qualquer lugar nos Estados Unidos, tem algumas universidades que a gente prefere não trabalhar, porque a gente vê algumas práticas que são questionáveis e já começa pelo nosso know-how a pensar que no futuro isso pode virar um problema e pode acabar afetando os nossos clientes, e essa definitivamente não é uma coisa que a gente está disposto a deixar acontecer. Então, o nosso compromisso é que quem está com a gente viva essa fase com tranquilidade, sem preocupações. Agora, meninas, a gente sabe que uma mudança como essa não envolve só vocês, né? Mas também impacta toda a rede de pessoas ao redor, seja família, amigos, colegas de trabalho. Como é que foi para vocês lidarem com o impacto que essa mudança trouxe? É, né? É até engraçado falar isso, porque quando a gente foi contar, né, a gente esperou realmente o visto ficar aprovado, né, e dar tudo certo. E aí, quando a gente foi contar para alguns amigos e até para a família da Laís, a pergunta foi: pra onde vocês vão agora? E vocês tiveram algum conselho ou incentivo que alguém deu para vocês? Ah, eu acho que, na verdade, todo mundo ficou muito feliz por nós, assim, por ter sido uma escolha bem assertiva, acho que na questão de realmente se qualificar, né? Não é só um intercâmbio que você vai e não tem um objetivo final, mas é realmente uma qualificação de alto nível. É você voltar com um certificado americano de uma universidade prestigiada, né, nos Estados Unidos, eu acho que isso faz total diferença, assim, até para minha carreira e até para a experiência da Laís também. Quando ela voltar, né, ela vai ter tido essa oportunidade de ter estudado fora também o inglês, ela pode ter um certificado também. Então, a gente pensou muito nisso e todo mundo ficou muito feliz nesse sentido, né? Por conta da nossa escolha mesmo. Eles merecem esse acolhimento e, mais ainda, merecem colher os frutos dessa mudança. Agora, meninas, falando em mudança, durante o planejamento, vocês tiveram alguma estratégia para dividir as funções e não deixar toda a organização do processo pesada só para uma de vocês? Em relação à organização e. Cara, é assim, é um suporte do início ao fim, de fato. A nossa Visa Manager todos os dias mandava mensagem pra gente. Ela fazia um checklist do que a gente tinha que fazer, do que a gente precisava enviar ainda, em que passo que nós estávamos, qual era o próximo step. Então, assim, questão de organização, sabe? Quando você realmente contrata um serviço para você não ter dor de cabeça, foi de fato o que a Move me prestou de serviço. Eu não tive absolutamente nenhum tipo de dor de cabeça, não pulei nenhum step por falta de atenção, porque assim, a todo momento a Visa Manager estava ali orientando e eu tive diversas dúvidas durante o meu processo. E você ter a facilidade, porque você pode se comunicar por áudio com ela, você tem essa facilidade de mandar a qualquer momento uma mensagem e aí ela te responder a dúvida. Então, em alguns momentos do meu processo, eu tive algumas dúvidas e na hora foi sanada, assim. E é coisa, assim, de bate-pronto, sabe? Não tem aquela espera de você, poxa, vou mandar um e-mail, vou aguardar a resposta. Não. É no WhatsApp de bate-pronto, você mandou um áudio, ela te responde com um áudio, ela te explica detalhadamente. Então, assim, impecável, sabe? Realmente uma prestação de serviço muito boa. Legal esse feedback de vocês sobre a mentoria da Move, isso é muito importante, não só para a gente, mas também para quem está acompanhando, né? Porque mostra que nesse processo vocês nunca estão sozinhas, né? Existe uma rede de apoio do início ao fim, e isso faz toda a diferença. E, assim, falando em desafios, um dos pontos que sempre aparece quando alguém pensa em estudar fora é a questão das finanças. Para vocês, isso chegou a ser um obstáculo ou vocês conseguiram estruturar o planejamento financeiro com mais facilidade? Na verdade, a gente já vinha se planejando, né, desde o do ano passado. E em questão financeira, a gente tinha uma reserva. E, assim, foi uma preocupação porque é um investimento alto, claro. Mas a Move também deu a opção da gente fazer o financiamento com uma empresa terceira, que é uma parceira. Só que a universidade que eu optei, porque eu quis realmente a faculdade que eu escolhi, né, e as que eu apliquei,
não tinha nenhuma parceria com financiamento. Então, isso de fato foi uma preocupação. Porém, eu contei com o suporte do meu irmão também, né? Que ele foi meu sponsor de um valor X, né? Uma porcentagem aí. Então, acho que isso facilitou bastante também esse processo. Rebeca e Laís, eu queria falar sobre a parte que eu particularmente acho a mais divertida da mentoria, que é a etapa da simulação pré-entrevista. Como é que foi essa etapa para vocês? Deu mais medo na nossa Visa Manager do que no dia. Foi de extrema importância, né? Primeiramente, se não fosse a simulação, esse treinamento que a gente teve de combate, né? Pré-entrevista, eu acho que a gente teria saído muito mal, assim, né? Na nossa entrevista. Porque por mais que você espere algumas perguntas, talvez você não tenha a resposta completa, né? Então é bem complicado. E o nosso treinamento ali, o nosso preparo de entrevista foi muito sério. E a gente fez duas etapas, né? Porque é o visto de estudante para mestrado, e você é exigido que você fale inglês em alguns momentos, né, na entrevista. Não são todas as entrevistas, pelo que eu entendi, mas a minha foi toda em inglês. Então, se eu não tivesse tido esse preparo em português e em inglês, eu acho que realmente teria sido bem trágico, assim, o meu final lá. Então, foi realmente, eu falo, esse serviço que a Move presta e essa parte é fundamental no processo do visto, né, do F1. Então, a nossa Visa Manager nos preparou do início ao fim, com muitas perguntas, muito séria, muito criteriosa, como se ela realmente fosse ali um agente consular. E, cara, a gente tinha que estar ali esperta, porque se respondesse qualquer coisa errada, depois no final ela pegava no nosso pé. Então, assim, vocês sentiram que as simulações ajudaram a reduzir a ansiedade no dia da entrevista? Não tanta, né? Porque A aí ansiedade. lá a gente vivenciou assim, isso é muita gente, né? Então você chega muito cedo, é muita gente. A gente ficou bem nervosa, assim, na fila, né? E tudo mais, mas acho que quando chegou lá, Nas respostas a gente estava segura. a Rebeca foi bem segura nas respostas, porque na verdade ela pergunta mais pro F1, né? Então ela perguntou, ela já começou em inglês, na verdade, né? Falando em inglês. E aí ela tava bem segura, então a gente foi ficando mais tranquila, né? E vocês fizeram a entrevista em qual consulado? No de São Paulo mesmo. Muito cheia, muito cheia. A gente marcou nos primeiros horários, assim, e aí o portão nem tava aberto e já tinha fila quilométrica, assim, de quarteirões. É bem cheio, São Paulo. E o agente consular que entrevistou vocês era homem ou mulher? Era uma mulher, uma americana, uma cara bem séria, assim. Ficou escutando a entrevista da pessoa que tava na nossa frente. A nossa Visa Manager, ela orientou para não tentar não ficar escutando, né, a entrevista da frente ou as outras entrevistas, para você realmente não se influenciar, né? Não deixar você se influenciar pelas respostas ou às vezes se a pessoa for negada, mas é inevitável. A gente tava ali a todo momento ouvindo todas as entrevistas, todas. E assim, vira até meme depois, né? Porque a gente escuta uma resposta ali, outra ali, e a gente fala, nossa, essa pessoa de fato não se preparou, cara. Olha o que ela tá respondendo. E aí, quando chegou a nossa vez, a gente já tinha visto que a agente consular era muito séria, né? Então, a gente já chegou extremamente séria. Só falei bom dia, né, em português. E aí ela começou já nem bom dia em português, já foi good morning e seguiu em inglês. E aí, como é que foi? Você estava preparada para entender e responder todas as perguntas? Após a simulação que a gente faz, né, a nossa Visa Manager falou: fica trabalhando as respostas, estudando todos os dias. Vai tomar banho, pensa nas respostas, pratica, pratica. Então, assim, eu entendi absolutamente tudo que ela me perguntou, eu consegui responder tudo. Teve uma pergunta que eu queria responder de uma forma muito completa e ela me interrompia. Então, eu senti que a agente consular, ela queria que eu fosse mais objetiva ali. E aí eu meio que travei assim, eu falei, tipo, eu tentei duas vezes falar a resposta completa, e aí na terceira eu falei, ok, eu não vou mais insistir nessa resposta. Eu falei, é isso. Aí ela, ok, e seguiu. E aí, meninas, quando vocês ouviram que o visto foi aprovado, como é que foi esse momento para vocês? Só queria sair rapidamente de lá, na verdade. A gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo, assim. Era o que a gente estava buscando, né? E foi Então, muito engraçado, porque ela falou a entrevista inteira comigo em inglês, eu respondi tudo em inglês, e aí ela pediu pra eu colocar, né, a mão na digital e em inglês, e aí ela virou pra Laís e falou assim, Laís, coloque seus 4 dedos aqui, por favor. Foi a única coisa que ela falou em português, a entrevista inteira pra Laís.
E até na minha simulação, né, com a nossa Visa Manager, então pode ser que ela pergunte também para o F2, mas em português, né? Porque o F1 que é o foco do inglês, né? Mas ela só me falou isso para colocar os 4 dedos em português ainda, E né? quando ela falou foi aprovado, aí, nossa, toda Um a alívio, carga né? saiu, né? Meu, e isso é muito legal, porque é um alívio, né? Você fica o tempo todo tenso, esperando ali na fila, aguardando para ser entrevistado. Pô, ouvindo ali os outros agentes consulares, os outros solicitantes fazendo a entrevista e depois ouvir que o visto foi aprovado. É um puta de um sentimento de alívio naquela hora, né? E vocês tiveram alguma comemoração especial, né? Tem gente que liga para a família, para o Visa Manager, fura dieta, chuta o balde. Vocês tiveram alguma comemoração assim? Na verdade, a gente saiu de lá e já mandou um áudio para nossa Visa Manager, né? Na hora. Na hora. Aprovar. Na verdade, a gente mandou Uma uma foto, foto, né, com o papel papel branco. branco, né? Porque o aprovado você sai ali com o papel branco, né? Então a gente já mandou a foto. E aí nossa Visa Manager também comemorou muito assim com a Muito. gente. Muito. Parecia que ela tinha É. passado na entrevista. Comemorou muito. E aí a gente ligou também, né, pra mãe da Rebeca, minha sogra e tudo mais. Já. E aí a gente foi contando aos poucos, né? Eu contei pra minha mãe, para meus irmãos, mas saindo de lá a gente já fez isso, né? Primeiro a gente foi tomar um café para Nossa. relaxar um pouco, né? Porque a gente estava bem tensa desde cedo. Mas aí foi basicamente isso. A gente comemorou ligando para todo mundo que nos apoiou nessa jornada, né? Inclusive nossa Visa Manager, né? Então ela foi a primeira, assim, que recebeu a notícia. Iniciam as aulas agora. No dia 3 de setembro. Como é que tá a expectativa de vocês para essa nova fase? Eu tô muito animada, assim, para poder ter contato, né, com os professores, com as pessoas que vão estar lá do mundo inteiro. E acho que realmente eu tô com vontade de começar logo para aprender coisa nova e ter essa experiência mesmo, né? Uma universidade americana é outro nível, né? Assim, quando eu entrei nas redes sociais da universidade, eu vi a estrutura da universidade, você fica encantada, né? Então eu acho que vai ser, cara, sensacional, assim. Acham que vocês vão sentir mais falta do que aqui no Brasil? Os amigos, sempre os né? nossos amigos, né? Não tem jeito. Que a gente gosta de se unir bastante. Essas coisas de sair, né? Churrasco na semana. Então, isso acho que a gente sente mais falta, né? E É. aí é a família mesmo, né? Agora vai ser uma realidade bem diferente, né? O foco agora são os estudos, o mestrado. E eu queria ouvir de você, Rebeca, o que você mais espera dessa experiência acadêmica? O meu diferencial, eu acredito, né? Na questão do meu currículo, essa experiência. Eu também vou ter a oportunidade de poder estagiar lá, né? Porque o F1 de mestrado eu posso trabalhar também, né? Eu tenho essa possibilidade. E é obrigatório também fazer o estágio, né? Que eles têm. Então, eu acho que essa experiência vai me trazer uma bagagem, assim, que mensurável, assim. Eu não sei o quanto isso vai ser válido, né? Não sei mensurar o tamanho disso. Mas eu sei que essa escolha vai ser muito assertiva mesmo para o meu futuro profissional aqui no O Brasil. mestrado da Rebeca ele tem um diferencial muito grande porque ele permite o CPT desde o primeiro dia de aula. Ou seja, ela pode trabalhar assim que começar o curso, desde que tenha uma oferta de trabalho. Muita gente não sabe, mas alguns cursos acadêmicos nos Estados Unidos permitem que estudantes internacionais trabalhem legalmente desde o primeiro dia de aula, desde que eles tenham uma oferta de trabalho. E isso é uma vantagem gigante para quem quer viver uma experiência acadêmica e profissional ao mesmo tempo. E por isso, aqui na Move a gente faz questão de orientar os nossos clientes sobre essas oportunidades. Para quem não sabe, isso significa que o aluno ele pode trabalhar enquanto estuda. Então, na Move nós temos cursos onde elas vão estar elegíveis a trabalhar, né? A Rebeca vai estar elegível a trabalhar desde o início do curso. A pessoa ela vai viver uma experiência completa, uma experiência acadêmica no mercado acadêmico mais forte do mundo e uma experiência profissional no mercado de trabalho mais forte do mundo. E é talvez a experiência mais completa que um não imigrante pode viver nos Estados Unidos, né? Onde ela vai além de ter uma vida acadêmica e profissional, poder levar a família, né, os filhos, poder estudar, né, nos Estados Unidos, vai poder, por causa do trabalho, tirar o Social Security, né, construir score de crédito, e muitas pessoas dentro dos Estados Unidos acabam vendo novas portas por causa das conexões que eles fazem. Então, existem pessoas que, por fazerem ótimos trabalhos nas empresas, acabam recebendo ofertas de empregadores de patrocinar vistos que permitem que eles residam nos Estados Unidos de forma permanente. Então, ele é um visto muito transformador, rápido de tirar, é um visto barato, né, de tirar em comparação a outros vistos que vão dar benefícios semelhantes
e é um dos melhores caminhos para quem quer seguir uma jornada alinhada com a nova administração. Diferente do que se tem divulgado nas grandes mídias, a nova administração não quer pessoas que deem um jeitinho, né? Eles querem pessoas que façam o que eles podem fazer com visto, né? E o visto da Film Professional, ele dá essa oportunidade das pessoas viverem uma experiência plena, seguras de que elas não estão fazendo nada de errado, elas não precisam ficar com medo de nada, porque elas estão se capacitando. O governo americano tem interesse por pessoas se qualificando em áreas que são importantes para o país. Qual dica vocês dariam para quem tem o sonho de estudar nos Estados Unidos, mas tem medo, principalmente no cenário atual, onde a gente vê tanta coisa na internet, na TV? Qual que seria a dica de vocês? Eu acho que o primordial, se estiver pensando em um mestrado, né, é o inglês, primeiramente. E assim, o cenário atual que tá tentando, né, a mídia está tentando assustar as pessoas com a questão de deportação. Eu acredito que você buscar um visto é o principal caminho, né? E você adequar qual seja o melhor para você. Então, você buscar uma ajuda de uma mentoria, por exemplo, é fundamental para você se guiar. Essa dica eu acho que é de ouro, realmente, né? Um planejamento. Fazer um bom desde- planejamento, tanto financeiro quanto de estudos. E se preparar o emocional também. Acho que isso é fundamental também para aguentar tudo que vem, né, junto. É isso, Rebeca, Laís, foi super legal esse nosso papo, foi super legal para mostrar para quem está assistindo que todo esse processo ele não é só sobre conseguir um visto, mas sim sobre planejamento, confiança e a vontade real de fazer acontecer. No processo de vocês houveram alguns desafios, teve expectativa, teve aquele frio na barriga antes da entrevista, mas vocês encararam tudo de frente, ajustaram o planejamento quando foi preciso e agora estão prestes a viver essa experiência nos Estados Unidos. E isso deixa um recado muito claro para quem está assistindo. Quando você se prepara, quando você entende o processo e toma as decisões certas, estudar nos Estados Unidos não precisa ser um sonho distante, ele pode ser um projeto real. Então, Rebeca, Laís, muito obrigado por vocês compartilharem tudo isso, que essa nova fase seja incrível e cheia de conquistas para vocês. Eu espero que muito em breve a gente possa bater mais um papo para vocês me contarem como é que tá a vida nos Estados Unidos, a adaptação, as primeiras impressões de vocês. Fechado? Fechado, com certeza. Combinado. A gente que agradece aí todo o suporte da Move, né? Acho que foi fundamental desde o início para que tudo desse certo e deu certo, né? E deu certo. Para quem está acompanhando e quer entender como é que funciona trabalhar legalmente nos Estados Unidos com visto de estudante, esse é um dos pontos mais importantes do planejamento, porque pode influenciar diretamente na sua experiência por lá. No vídeo que está aparecendo aqui na tela, eu explico tudo com detalhes, então clica aqui, confere e até mais.